Às vezes eu penso se terei filhos gays. Eu não sei se outros pais pensam sobre isso. Mas eu penso. Muito frequentemente. Talvez seja porque eu tenha muitos gays na minha família e círculos de amigos. Está em meus genes e em minha tribo. Talvez seja porque, como pastor de estudantes, eu tenha visto e ouvido as histórias de horror de crianças cristãs e gays, dentro e fora do armário, tentando fazer parte da igreja. Talvez porque, como cristão, eu interaja com tantas pessoas que acham a homossexualidade a coisa mais repulsiva de se imaginar e que fazem questão de deixar isso abundantemente claro a cada oportunidade. Qualquer que seja a razão, eu penso nisso frequentemente. Como pastor e como pai eu quero fazer algumas promessas a você e aos meus 2 filhos. 1. Se eu tiver filhos gays, todos vocês saberão disso. Minhas crianças não serão nosso mais bem guardado segredo familiar. Eu não vou desconversar com estranhos. Eu não vou falar em linguagem vaga. Eu não tentarei colocar venda nos olhos de todos e eu não pouparei as emoções dos mais velhos, ou dos que se ofendem facilmente, ou dos desconfortáveis. A infância já é difícil o suficiente e a maioria dos gays passam sua existência se sentindo horríveis, excruciantemente desconfortáveis. Eu não colocarei os meus filhos em mais desconforto desnecessário só para fazer o jantar de ação de graças mais fácil para um primo de 3º grau rancoroso. Se meus filhos saírem do armário, sairemos do armário como família. 2. Se eu tiver filhos gays, eu orarei por eles. Eu não orarei para que eles sejam normais. Já vivi o suficiente para saber que, se meus filhos forem gays, este é o normal deles. Eu não orarei para Deus curá-los ou consertá-los. Vou orar para que Deus os proteja da ignorância, do ódio e da violência que o mundo despejará sobre eles simplesmente por eles serem quem são. Vou orar para que Deus lhes coloque um escudo de proteção contra aqueles que os desprezam e querem machucá-los, que os amaldiçoam ao inferno e que os colocam como condenados sem nem mesmo conhecê-los. Eu orarei para que eles apreciem a vida, o sonho, que sintam, que perdoem e amem a Deus e a humanidade. Acima de tudo, orarei para que meus filhos não recebam o tratamento nada cristão de suas ovelhas mal guiadas a ponto de afastá-los de seus caminhos. 3. Se eu tiver filhos gays, eu os amarei. Não estou falando de um amor distante, tolerante e cheio de reservas. Será um amor extravagante, de coração aberto, sem desculpas. Aquele tipo de amor que constrange na porta da escola. Eu não vou amá-los apesar de sua sexualidade, nem vou amá-los por causa dela. Vou amá-los simplesmente por serem quem eles são: doces, engraçados, carinhosos, inteligentes, legais, teimosos, originais, lindos e meus. Se meus filhos forem gays, eles poderão ter milhões e milhões de dúvidas sobre si mesmos, sobre o mundo, mas nunca terão um segundo de dúvida sobre o amor que o pai deles sente por eles. 4. Se eu tiver filhos gays, basicamente, terei filhos gays. Se meus filhos forem gays, e eles já são bem gays. Gay em inglês significa, antes de tudo, alegre bem. Isso quer dizer que Deus já os criou e os moldou e colocou neles a semente de quem eles são dentro deles. O Salmo 139 diz que ele os costurou no útero de sua mãe. Para mim isso quer dizer que as incríveis e intricadas coisas que os fazem ao mais únicas na história foi colocado em suas células. Por isso, não há um deadline para a sexualidade deles pela qual eu e sua mãe estejamos orando fervorosamente. Eu não acredito que haja alguma data de expiração mágica se aproximando quando eles se tornarão héteros. O que há hoje é uma simples e jovem versão de quem eles serão, e hoje eles são incríveis. Muitos de vocês podem se ofender com tudo isso. Eu percebo totalmente. Eu sei que isso deve ser especialmente verdade se você é uma pessoa religiosa, que acha esse tópico totalmente nojento. Conforme vocês foram lendo isso, podem ter revirado os olhos ou selecionado trechos das escrituras para enviar ou orado para que eu me arrependa ou se preparado para deixarem de ser meus amigos ou me chamado de pecador, mau, herege condenado ao inferno. Mas da forma mais gentil e compreensiva que eu possa ser, digo uma coisa: não dou a mínima. Isto não diz respeito a você. Isto é muito maior que você.
Você não é a pessoa que eu esperei ansiosamente por 9 meses. Você não é a pessoa pela qual eu chorei de alegria quando nasceu. Você não é a pessoa a quem dei banho, alimentei, balancei para dormir durante as noites. Você não é a pessoa a quem eu ensinei a andar de bicicleta e cujo joelho esfolado eu beijei ou cuja mão eu segurei enquanto levava pontos. Você não é a pessoa cuja cabeça eu amo cheirar, cujo rosto ilumina quando eu chego em casa e cuja risada soa como música para minha alma. Você não é a pessoa que diariamente me dá significado e propósito e que eu adoro mais do que jamais imaginei adorar algo. E você não é a pessoa com quem eu espero estar quando der meus últimos suspiros neste planeta, olhando para trás, agradecido por uma vida de tesouros compartilhados, sabendo que eu te amei da maneira certa. Se você é pai, eu não sei como você responderá caso seus filhos sejam gays, mas eu oro para que você considere isso. Um dia, a despeito de suas percepções sobre seus filhos ou de como foi sua paternidade, você talvez tenha que responder para uma criança assustada e ferida, cujo sentido de paz, identidade, aceitação, na verdade seu próprio coração, serão colocados em suas mãos de uma maneira que você nunca imaginou. E você terá de responder a isso. Se este dia chegar para mim, se meus filhos saírem do armário para mim, este é o pai que eu espero ser para eles.